gente vai gravar aqui também. Já comecei lá no Instagram, de repente a galera estiver lá, depois a gente traz o pessoal para cá. Ah, deixa eu ver até que eu posso colocar um link aqui, né? Que é o talk.ai/meet. Meet. Aí eu consigo deixar aqui, né, o comentário fixado, né? Uhum. Como é que eu fixo ele aqui? Pessoal do Instagram que está chegando, sejam bem-vindos aí. Daqui a pouco a gente vai começar. Eu deixei já nos comentários o link para vocês poderem acompanhar aqui com tela compartilhada, enfim. Então, quem está aqui no Instagram pode vir direto aqui para o nosso Meet. Aí eu deixei o endereço, talk.ai/meet. Aí vocês vêm para cá, tá bom? Vem aqui para o Google Meet que a gente já vai compartilhar a tela, tá bom? Como é que eu faço para fixar um comentário aqui? Talk.ai/meet. Muito bom, muito bom, muito bom. Não consegui. Ok. Vamos lá. Pessoal, vamos começar? O que vocês acham? Pode ser? Pode ser? Manda bala, Gu. Bora. Pessoal, sejam muito bem-vindos, meus amigos, minhas amigas. Talks 2. Hoje a gente vai falar sobre máquina de vendas e inteligência artificial. Só para saber aqui, bom, a gente está no ambiente aqui online, mas é um bate-papo, tá bom, pessoal? Senão eu vou me sentir muito sozinho, eu, o celular, a câmera aqui, enfim, porque eu preciso que vocês podem a gente trocar ideia, a gente vai trocar algumas experiências, passar alguns conteúdos para vocês, a gente promete, a gente também, é um bate-papo, por isso que chama Talks, para a gente bater papo, sempre trazendo um assunto novo, um tema novo. Hoje a gente vai falar sobre máquina de vendas e inteligência artificial, mas só para saber aqui, só para entender, quem aqui já hoje utiliza a inteligência artificial no dia a dia, principalmente aí falando de vendas, clientes, quem aqui já usa? Levanta a mãozinha só para entender. A Lê usa, Anne, quem usa? Mais alguém usa? Eu não uso para vender, tá, Gu? Você perguntou para vender, eu não uso para vender, eu uso para fazer post, para criar conteúdo. Mas usa no dia a dia, né, Ale? Mas para vendas, não. Perfeito. E quando, como o Alexandre comentou, e quando a gente está utilizando para criar um conteúdo, qual é a intenção desse conteúdo? Se a intenção do conteúdo for criar demanda, curiosidade e pessoas que possam se tornar cliente, então o Alexandre usa a inteligência artificial para vender. O detalhe é, quando eu utilizo algum tipo de ferramenta com a intenção de vender, eu estou utilizando uma plataforma que ajuda em vendas. Então, o grande ponto quando a gente fala de vendas é a nossa intenção. Nosso conteúdo nas redes sociais, qual é a intenção que você tem com o conteúdo? Quando você faz uma abordagem para um cliente, qual é a intenção? Eu vejo muitas pessoas produzindo um volume grande de coisas sem intenção. Intenção é o que você quer com aquele conteúdo, com aquela ação. Tem que ter um objetivo, senão você não mede. Na minha visão, todo conteúdo, na verdade, assim, não é nem conteúdo, todo post que vocês fizerem a partir de hoje, ele precisa ter uma intenção clara para você. E não é 2, 3 intenções. Ou seja, você postou alguma coisa na rede social, o que você quer com aquilo? Esse post tem que gerar algum movimento nesse cliente. É para ele te chamar, para ele comentar, para ele te seguir, existe algum movimento. Todo conteúdo sem intenção, ele tende a não ter efeito nenhum. E é exatamente isso. A gente tem que quebrar algumas ações, e isso que a gente vai falar um pouquinho hoje. Eu vou compartilhar minha tela, que eu preparei algumas coisas para a gente conversar aqui, para a gente entender alguns conceitos que a gente ouve bastante, mas talvez a gente possa ficar confuso. Você libera para compartilhar aqui. E alguns conceitos que a gente escuta bastante, né, sobre
máquina de vendas, o que é esse negócio de máquina de vendas e como a inteligência artificial pode nos ajudar no nosso dia a dia, esse objetivo, tá? Esse objetivo, principalmente quem tem uma estrutura comercial enxuta. A maioria dos negócios hoje, mesmo que tenha equipes comerciais, as estruturas elas são enxutas, né? A gente tem uma equipe comercial gigante, é sobre isso que a gente vai falar. Confirme para mim se vocês estão vendo a minha tela. Quem está aqui no Instagram e quer agora acompanhar todo esse processo, a minha tela, pula aqui para dentro do Google Meet. Na verdade, o link está aqui nos comentários, talki.ai/meet. Clica, você entra aqui com a gente também, enquanto eu estou transmitindo algumas informações aqui no Instagram. Então, vamos lá, pessoal. Eu vou estar olhando em duas telas aqui, porque eu estou com o meu segundo monitor aqui, tá bom? Então, a gente vai falando sobre máquina de vendas com inteligência artificial, como é que a gente pode ganhar mais produtividade em vendas utilizando a rede social. Só para a gente contextualizar aqui, acredito que todos aqui já estão vivenciando isso, o quanto que a inteligência artificial está transformando o processo comercial. O quanto que a inteligência artificial já vem trazendo movimentos interessantes para o processo comercial. Que nem o Alexandre comentou que já usa, por exemplo, ferramentas de inteligência artificial, como o ChatGPT, como Gemini, ou outras ferramentas que a gente chama de LLMs, ou ferramentas de IA generativas, que ajudam no nosso dia a dia, seja para construir um conteúdo, para criar um post, para criar um e-mail. Todo esse processo que antes levava muito tempo, hoje a gente consegue ser muito mais produtivo usando a inteligência artificial. Só que o que a gente vai falar aqui vai um pouco além disso, né? Além do conteúdo, além de algumas ideias, enfim. Só para vocês terem ideia, né? Entre 30% e 50% das vendas, elas são fechadas por quem responde o lead primeiro. O que isso tem a ver com a inteligência artificial? Nós vamos comentar um pouquinho adiante, quando a inteligência artificial, além de ajudar, ela faz parte do processo comercial, ela vira um elemento do nosso time. Então, eu já vi muitas pessoas falando assim, pô, Gustavo, mas eu estou com uma equipe enxuta ou eu não tenho vendedores. Eu vou mostrar que dá para você colocar um vendedor no teu time utilizando a inteligência artificial. Então, a inteligência artificial, que gravem isso, ela pode ser útil para nós na área comercial de duas formas. Primeiro, quando ela é um apoio, uma ajuda para o vendedor, para o gestor comercial, ou ela faz parte do processo comercial. Das duas formas, tá bom? Por quê? Porque a gente precisa muito de velocidade. Então, nós estamos aqui agora, né? Estamos aqui conversando, estamos no meio desse bate-papo do Talk Talks. Muitos de vocês usam, acredito que usem o WhatsApp no dia a dia para negócios, clientes chamam vocês, o WhatsApp do negócio de vocês deve estar no site de vocês, e se não está, deveria estar, né? Ao invés da gente ter só um formulário de contato lá, o WhatsApp da empresa é o canal, deve ser um dos canais principais. Aí na sua rede social tem lá o WhatsApp do teu negócio. Se alguém te chamar agora para conversar com uma dúvida sobre algum produto ou serviço, quem atende? Então, é assim, quem atende, qual é a velocidade que atende e como atende. Então, tudo isso, quando a gente fala sobre esses elementos, a IA pode fazer parte do teu processo comercial, é isso que a gente vai falar um pouquinho, tá bom? Então, a gente está diante, pessoal, de uma grande oportunidade. Grande, mas assim, é um negócio, assim como a gente teve alguns adventos de transformação muito, muito grande, sei lá, vamos falar de, sei lá, desde quando o homem teve acesso ao fogo, que descobriu o fogo, quando a gente teve a questão da energia elétrica, né? Que se não fosse ela, a gente não estaria nem a gente não estaria nem aqui, a gente estaria, sei lá, tocando viola em algum lugar ali, mas aqui a gente não estaria, né? Como a internet foi um outro momento de virada, sabe aquelas viradas de chave que a gente tem nos acontecimentos? A última grande virada, vamos falar que foi aí a questão da internet para nós aí de 90 para cá. E agora a gente está diante, talvez, da maior transformação que a gente já teve e terá nos negócios, na vida, que é a inteligência artificial. Então, hoje, a gente não se vê mais sem internet. Muito difícil. Caiu a internet, a gente parece que perdeu um rim, perdeu um braço, a gente fica manco, né? Se cai energia para nós, a mesma coisa. Daqui a pouco vai acontecer assim, ó, caiu a inteligência artificial, lascou. Nós vamos sentir falta. A
a gente vai sentir tanta falta quanto a internet, quanto a eletricidade. Por quê? A gente está diante de uma grande oportunidade para melhorar a nossa produtividade, reduzir cada vez mais os custos, a gente ser mais competitivo e poder escalar os nossos negócios. O que é escalar? É fazer mais com as mesmas pessoas, ou fazer mais com menos pessoas. Tá bom? Escalar é isso, é quando eu consigo multiplicar resultado com a mesma estrutura que eu tenho. Se eu precisar aumentar a estrutura, eu consigo o resultado, mas ele não é escalável, é por isso que eu quero chamar a atenção de vocês para isso. Eu perguntei no começo quem já usa IA, mas agora sim, quem usa para vendas, né? Quem está utilizando para vendas. Então, assim, já de cara, usando o gancho do Ale aí, quem usa para no dia a dia para construção de um post, de um e-mail, ou que utiliza para fazer algum tipo de consulta, pesquisa, se a intenção for algo relacionado a vendas, você já utiliza a IA para vender ou para te ajudar a vender, tá bom? Mas quem aqui, só para saber, levanta a mãozinha, quem já usa a IA em vendas ou para ajudar de alguma forma. A Anne levantou a mão, o Ale já tinha levantado a mão. Quem já usa, a Curi usa, Me usa, legal. Pessoal, ó, quem não levantou, não fica triste, tá? Nós vamos sair daqui com uma situação bem, pelo menos alguns passos para vocês poderem utilizar. É claro que aqui não vai dar para fazer não é um fórum, não dá para a gente fazer um treinamento de como utilizar a IA para vendas, mas mostrar possibilidades para vocês de como que vocês podem utilizar a IA no dia a dia comercial. Mas antes é importante que todos aqui entendam que para a gente ter resultados em vendas e os resultados sejam escaláveis, a gente precisa entender o quadrado mágico das vendas escaláveis. O que é o quadrado mágico? A gente precisa ter estratégia. Sem estratégia, não adianta, meus amigos. Eu quero usar inteligência artificial. Tá. Qual é a estratégia que está por trás disso? Se não tiver uma estratégia bem montada, a utilização da IA não vai ser útil. Eu vou falar para você, não vai ser útil. Talvez não vai te ajudar tanto quanto poderia. Nenhuma tecnologia funciona se você não tem estratégia clara e definida. Se você não tem processos claros e definidos. Então, você vai fazer usar um recurso para inteligência artificial, mas qual é o processo? Como é que funciona quando alguém te chamar? Como é que funciona o processo de comunicação e contato com o cliente? Como é que funciona o teu processo de geração de demanda? Como é que funciona o seu processo de conversão desses leads em oportunidades de negócio, em vendas? Então, se você não tiver estratégia, não tiver processos, a tecnologia ela é meramente uma ferramenta. Ela talvez nem te dê resultado. E a tecnologia não é uma ferramenta. A tecnologia ele é um acelerador de resultados, se você tiver uma estratégia e processos bem claros. E pessoas é esse elemento principal desse quadrado, porque se as pessoas não conhecerem, entenderem a estratégia por trás da ação, não conseguir executar os processos comerciais com eficiência, a tecnologia também não vai funcionar. Então, isso é como se fosse uma mesinha com 4 pezinhos. Se a gente tira um desses pezinhos, provavelmente ele vai ficar meio bamba. Isso não é bom para os nossos negócios e as vendas sofrem um efeito com relação a isso. Então, estratégia, processos, pessoas e tecnologia são 4 elementos que têm que andar de mãozinhas dadas. Quando a gente fala de estratégia, quem é o cliente-alvo que você quer falar? Não dá para vender para todo mundo. Eu sei que isso todo mundo já ouviu em algum momento. Mas não dá para vender todos os produtos que você tem para todo mundo. Não dá. Você tem que definir quem é o perfil ideal daquele cliente, o melhor cliente que você pode atender e ajudar. Qual é o processo que você vai utilizar para comunicar que o seu produto resolve um problema desse público? Como é que o seu time está preparado para isso e quais são as ferramentas que você utiliza? Então, tem que ter bem claro isso, que não adianta, a tecnologia sozinha não é eficaz. Como é que a IA pode ajudar na estratégia, que é um dos primeiros elementos que a gente falou? Primeiro, ela agiliza e qualifica o processo de vendas sem aumentar o custo com a equipe. Eu consigo agilizar, eu consigo qualificar os meus processos através da inteligência artificial. Coisa que eu demoraria, talvez, 4 horas, um dia, com a inteligência artificial, talvez a gente consiga fazer em minutos. Fazer pesquisas, eu vou mostrar algumas coisas aqui para vocês, mas fazer um estudo de uma empresa, até então a gente utilizava várias ferramentas, Google, usava para cá, vinha no LinkedIn, trazia. Hoje não, a inteligência artificial consegue nos ajudar a agilizar esse processo e reduz absurdamente o nosso trabalho.
a gente consegue fazer com que o time comercial concentre energia onde eles são bons e melhores. Fechar a venda, qualificar, se relacionar, não tem como. A venda ela acontece através de pessoas, através de conversas, através de relacionamento. Eu sempre falo que vendas é confiança. É o CGC, né? Eu chamo de funil CGC. As pessoas precisam conhecer você, gostar de você e confiar em você. Então, a inteligência artificial pode ajudar a encurtar esse caminho, para que a gente tenha o máximo de resultado possível no nosso dia a dia. E eu quero falar para vocês aqui algo que eu já venho trabalhando há um tempo, que é um conceito... Alguém, só para ver aqui, alguém já ouviu falar nos conceitos de outbound e inbound em vendas? Já? Vou resumir aqui, tá, pessoal? Inbound é uma relação direta com conteúdo, certo? Você produz conteúdo. Então, tudo que a gente fala do inbound marketing ou inbound sales, que são vendas inbound, você produz conteúdo, seja ele em blog, artigos, redes sociais, com o intuito de atrair pessoas que tenham interesse naquele determinado assunto. Ok até aqui? Outbound é você ir atrás, fazer a bendita da prospecção ativa, coisa que a maioria das pessoas odeiam fazer. Sabe por que odeia fazer? Porque não sabe fazer. Porque ninguém, é um dos motivos que faz com que as pessoas odeiem os vendedores. Ninguém gosta de vendedor. Quem gosta de vendedor aqui? Vendedor é a profissão, o ser humano que, assim, vocês falam só porque vocês gostam de mim, mas ninguém gosta de vendedor. Porque vendedor, normalmente, eu pergunto, por que as pessoas não gostam de vendedor? Alguém pode me ajudar? Responde. Por que as pessoas não gostam? Por que a gente não gosta de vendedor? A Michelle adora fazer prospecção ativa. Porque eles incomodam, Gustavo. Cara, porque é chato, entendeu? É chato. Porque o vendedor é chato. E por que é chato? Porque incomoda. Então, quando a gente fala de prospecção ativa, a gente já associa isso, porque a gente não gosta. Se a gente não gosta, a gente não faz. Mas a prospecção ativa, a gente pode fazer, porque ao invés de fazer um ou outro, por que eu não faço um e outro? Então, a gente pode hoje, e através da inteligência artificial, isso pode ser ainda melhor, que é o seguinte: eu consigo fazer uma prospecção ativa, outbound, utilizando conteúdo para esquentar o contato antes de convidar para uma reunião. Que é o que eu chamo de out-in. Eu começo uma prospecção normalmente nas redes sociais, exemplo, LinkedIn. Então, eu vou chamar o Alexandre, vou chamar a Cris, vou pedir uma conexão para ela. Ao invés de falar assim, oi, Cris, obrigado por você ter aceito o meu pedido de conexão, vamos fazer uma reunião? Eu sei qual é a resposta dela. Na verdade, ela não vai me dar a resposta. Eu vou ficar no vácuo. Por quê? Minha primeira intenção com ela já foi levar para uma reunião. Antes disso, eu preciso estar disposto a gerar valor. E aí eu uso conteúdos, materiais, vídeos que eu criei para tentar ajudá-la de alguma forma. E se fizer sentido, a gente faz uma reunião. Onde que a IA pode ajudar nisso? Pode me ajudar a pesquisar mais sobre a Cris, a gerar um conteúdo que seja relevante para ela, para que ela entenda a minha intenção de gerar valor e ela queira conversar comigo. A IA pode me ajudar a criar, inclusive, o conteúdo. O que é o in-out? É quando eu faço uma estratégia de conteúdo, uma aula, uma palestra, um material, um checklist, e eu atraio pessoas interessadas naquele tema e, através de algum tipo de sinal de engajamento, uma curtida, um comentário ou uma chamada na minha rede social, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma abordagem direta para conversar com essa pessoa. Ou seja, eu uso o conteúdo para atrair e uso o outbound para conversar. No outbound, eu começo a conversar e uso o conteúdo para gerar valor. Vocês entenderam a diferença? O que eu tenho que fazer? As duas coisas. De preferência, as duas coisas. Pô, Gustavo, é difícil criar com a inteligência artificial? Não, principalmente a questão do conteúdo e da pesquisa da pessoa, que a gente vai ver um pouco aqui sobre isso. Mas está fazendo sentido isso aqui, pessoal? Que o nosso processo comercial não precisa ficar inventando um monte de forma de vender, funil de não sei o quê, funil de sei lá, um monte de coisa, cara. Não, cara, eu posso utilizar
Ou eu vou falar com as pessoas, talvez usando rede social como o LinkedIn, e gerar valor através de um conteúdo, ou eu vou atrair as pessoas por um conteúdo e depois começo a gerar valor. Essa é a intenção, tudo bem? Então, como é que isso na prática a gente consegue fazer? Como é que isso acontece valendo aqui? Como é que isso acontece na prática? Tá? O que eu quero mostrar para vocês aqui? Primeira coisa, eu quero que vocês entendam aqui a inteligência artificial como um suporte para o vendedor. Tá? Depois eu vou falar como é que a IA se transforma num elemento de vendas, um integrante do time de vendas. Tá? Como que a IA pode suportar o vendedor? Então, primeira coisa que eu quero que vocês entendam. Ai, Gustavo, a IA vai tirar o emprego do vendedor? O que vocês acham? O vendedor ruim Com vai. certeza não. Ó, ele vai tirar o emprego do tirador de pedido. É isso aí, do vendedor de... Tá bom? Um tirador de pedido, talvez até hoje já tem dificuldade de arrumar emprego. O que é um tirador de pedido? Ele vende para aquele que quer comprar. Certo? Se alguém já chegou para você que quer comprar algo, só entre nós, que os vendedores não fiquem bravos comigo. Mas, de verdade, se eu colocar um agente de IA, depois eu vou mostrar para vocês, ele vende. Se a pessoa acessar uma página, eu já sei o produto que eu quero, a forma que eu quero, eu entro numa página, eu clico, pago, recebo. Então, o processo transacional de vendas tende a ser cada vez mais substituído por IA, por tecnologia, por sistemas. Agora, o vendedor consultivo, não. Aquilo que eu tenho que entender, eu tenho que ajudar, direcionar o cliente, mostrar caminhos, e aí sim, oferecer o melhor caminho para ele, isso aí a IA não vai substituir. Só que, se eu unir a inteligência artificial com um vendedor consultivo, é uma nitroglicerina, velho. É muito poderoso. Se eu juntar um vendedor com perfil consultivo, usando a inteligência artificial, é muito, mas é muito mais poderoso. E é esse que é a intenção, tá bom? Por isso que a gente pode utilizar em que momentos aqui. Eu vou mostrar algumas coisas para vocês. Não vai dar para detalhar tanto, né? Eu vou detalhar o que eu faço, a forma que eu faço, o que o Elton está fazendo, que eu sei que alguns de vocês fazem, como é que a gente pode utilizar nesse momento. Então, como? Eu posso fazer pesquisas do meu perfil de cliente ideal. Posso fazer pesquisas e definição do meu perfil de cliente. Quem é o meu cliente? Qual é a característica dele? Quais são os desejos que ele tem? Quais são as possíveis dificuldades? Quais são os desafios que eles vêm enfrentando? Fazer uma pesquisa sobre a informação de uma determinada empresa que eu quero fazer contato. Hoje, a inteligência artificial consegue me ajudar a analisar essas situações. Eu consigo fazer um mapeamento muito bacana sobre dores e necessidades do cliente. Eu consigo extrair essas informações por conta da inteligência artificial ter recursos, inclusive de busca de informação na internet, que traz informações poderosas para que eu possa construir abordagens hiper personalizadas. Tá bom? O que mais? Que a gente pode utilizar a inteligência artificial aqui. Deixa eu só passar aqui. Por aqui. Ó. Análise de perfis antes de reunião. Só entre nós aqui. Não precisa, se vocês não fazem, não precisa levantar a mão. Só olha para mim e pisca que eu sei que vocês não estão fazendo isso, tá bom? Quem aqui, antes de fazer uma reunião comercial, faz uma pesquisa profunda sobre o cliente? Então, eu agendei uma reunião, faço uma pesquisa profunda sobre ele. Profunda, tá bom? Profunda. A gente tem redes sociais que nos ajudam, então a Ale usa, o Celso faz, eu vi que o André faz. E tem formas de a gente fazer algo extremamente bacana e rápido, usando inclusive o LinkedIn que eu quero mostrar para vocês, e além de a gente criar cadências de prospecção e mensagens ultra personalizadas com base nisso. Vocês querem ver isso na prática ou deixa quieto? Deixa para lá? Querem falar? Sim. Ó, então vamos lá. Deixa eu mostrar Eu algumas coisas gostaria para de ver. vocês. Vamos lá. Vamos lá. Então, assim, ó, a gente pode fazer de duas formas. Todo mundo está vendo minha tela aí? Todo mundo sabe o que é isso? Prazer, ChatGPT. Pessoal, quem não usa, usem e abusem, tá bom? Dessa ferramenta aqui. Eu estou falando ChatGPT, pessoal, porque eu uso
E eu crio muitas ferramentas aqui nela para me ajudar. A gente também pode utilizar outras ferramentas de outras inteligências artificiais, como o Cloud, como o Gemini e várias outras, o Copilot da Microsoft. Todas elas têm finalidades, elas têm resultados um pouco diferentes por conta do padrão de linguagem delas, mas você pode escolher aquela que você se identificar melhor, e dependendo da situação, vai criar um conteúdo, talvez o Cloud tenha uma resposta melhor. Se você for fazer algumas pesquisas, talvez aqui tem o Perplexity, tem várias plataformas. Eu vou estar utilizando aqui o ChatGPT porque eu já criei muitos assistentes de GPT para mim. Tudo isso que vocês estão vendo aqui do lado esquerdo, ó, que tem VDB do lado, são assistentes que eu uso para me ajudar no meu dia a dia. Então, eu tenho assistentes aqui que me ajudam a criar, que eu criei, para me ajudar, por exemplo, a criar um carrossel altamente viral, a criar um post do LinkedIn, a criar um vídeo de 10 minutos, para me dar um roteiro. Ele não vai gravar o vídeo para mim, ele vai me dar um roteiro para criar o perfil de cliente ideal. Então, eu já criei muitos bots aqui que me ajudam, tá? Por isso que eu estou usando essa ferramenta. Então, o que a gente pode fazer aqui? Por exemplo, quem me dá um exemplo de segmento aí para a gente poder definir aí algum negócio de vocês para a gente definir aí um perfil de cliente ideal? Fala aí, Pode ser, Celso. posso falar. Pode ser? Sim. Então me ajuda, Celso. Vamos tentar definir aqui o que seria um perfil de cliente ideal para você, tá? Eu conheço a Direct aqui, mas me fala um pouquinho, rapidinho da Direct aqui, para a gente colocar algumas informações aqui para o ChatGPT. Rapidinho, só para dar um contexto para nós aqui. Tá bom. A Direct é uma consultoria de benefícios, a gente presta serviço para o RH das empresas, levando solução na gestão de benefícios, plano de saúde corporativo, seguro de vida, plano odontológico, previdência privada, todos os benefícios que a empresa contrata para entregar para os colaboradores, né? Então, desde uma análise de mercado para poder identificar uma oportunidade para a empresa, como a implantação e a gestão do benefício ao longo do tempo. Resumidamente, é mais ou menos isso. Tá. E o nosso contato principal lá é a área de recursos humanos. Sim. Certo. Então, assim, vamos pensar assim, que tipo de dores que esses caras têm que precisa da gente? Que tipo de... O que deve estar acontecendo com eles lá que pode fazer com que eles abram a porta para a gente conversar com eles? Problema com a operadora de benefício ou problema com a consultoria de benefício, que é a nossa posição, dificuldades em tratar negociações com as operadoras, falta de pessoas no RH para poder fazer a gestão operacional e do dia a dia do benefício. Ótimo. Alguma coisa assim. Então, a gente poderia usar o GPT agora assim, ó. GPT, eu sou da Direct, eu tenho uma empresa que é do segmento de benefícios, meu público-alvo é o RH de empresas de médio e grande porte, acima de 200 funcionários. Eu gostaria de uma ajuda para que você ajude a criar um mapa do cliente ideal. Podemos continuar? Eu poderia fazer isso com o ChatGPT, certo? Ok? Acredito que sim. Eu vou fazer diferente. Eu vou falar para que ele me faça as perguntas que ele precisa saber para me ajudar. Então, é assim, vou ligar o microfone aqui, tá? GPT, eu preciso de ajuda. Eu tenho um grande amigo meu, que é o Celso, ele é dono da Direct, é uma empresa especializada em benefícios para médias e grandes empresas, que atende diretamente o público de recursos humanos, empresas acima de 200 funcionários, e normalmente eles ajudam em empresas que o RH não tem uma estrutura que possa trabalhar e melhorar os benefícios, e normalmente eles procuram, de tempos em tempos, dar melhores condições para os seus colaboradores. Eu preciso de uma ajuda. Eu quero criar um mapa do perfil de cliente ideal. Eu gostaria que você me fizesse 5 perguntas que você precisa saber para poder me ajudar a gerar aí um melhor mapa. Então, vamos ver o que ele vai fazer. Ele vai gerar algumas perguntas aqui para mim. Então, ele já está compilando algumas informações que eu estou fazendo aqui, ó. Segmento do mercado, além do tamanho de empresas de 200 funcionários, há setores específicos que são mais propensos.
Ó, agora ele está querendo que eu seja um pouco mais específicos. Ó, quero trabalhar com empresas do segmento de indústria, tecnologia, com acima de 200 funcionários. Quais são os principais problemas que essas empresas enfrentam com relação a benefícios? Falta de tempo de RH, alto turnover, insatisfação de colaboradores, falta de engajamento. Está vendo que ele já mapeou algumas coisas aqui? Baseado na base de conhecimento deles. Quem é o principal tomador de decisão dessas empresas? Normalmente não é o RH ele canaliza e normalmente ele tomada de decisão, provavelmente por um diretor financeiro ou um diretor de recursos humanos, certo, Celso? Sim. Então, olha aqui as informações que ele já pediu para mim. Agora, você está vendo o que eu estou fazendo? Estou extraindo dele para que ele me pergunte e eu responda para ele. Então, eu posso vir aqui agora e responder essas perguntas aqui. Eu vou responder de forma breve, tá bom, pessoal? Para a gente não tomar tempo, porque eu quero que a gente avance para construir algumas coisas aqui. Então, por exemplo, GPT, eu quero agora focar no segmento de indústria e tecnologia. E os desafios da área de recursos humanos, eu acredito que você já entendeu muito bem, e são exatamente esses que você colocou. Os tomadores de decisão, normalmente é o próprio RH, mas na figura da diretoria ou um CFO que tem como aprovar a questão financeira e orçamentária da empresa. O momento ideal para compra é normalmente quando eles estão renovando contratos de benefícios, eles começam antecipadamente a pesquisar as melhores soluções do mercado, e o que normalmente eles usam como critério de escolha são empresas que podem ter benefícios personalizados, um suporte mais consultivo e, de preferência, que tenha histórico e case de sucesso com empresas do mesmo tamanho. Então, ele está construindo aqui para mim, ó. Isso não está pronto, ele está construindo junto comigo. Então, como é que eu uso a inteligência artificial? Eu uso como meu apoio aqui, meu segundo cérebro, sabe? Eu vou conversando e vou extraindo aqui um mapa. Ó, o perfil do cliente eu tenho aqui um perfil de indústrias e empresas, principais desafios que eles enfrentam, tomadores de decisões, normalmente, momento ideal de compra, critérios de escolha. Então, aqui eu já começo a definir um mapa aqui do cliente ideal. Quais são as dores que eles têm, quais são as dificuldades que eles têm, e com base nessas informações eu posso, por exemplo, posso criar várias coisas aqui. Eu posso pedir para ele, por exemplo, legal, GPT, me ajuda a fazer o seguinte, eu quero criar um e-mail de apresentação, para um contato frio, que ainda não me conhece, mas eu tive um breve contato num evento de recursos humanos da ABRH, e eu gostaria de brevemente me apresentar e gostaria de poder bater um papo com esse diretor de recursos humanos para saber como é que estão os benefícios da empresa e ver que se de alguma forma eu consigo ajudá-lo a melhorar essas condições e me ajude então a criar um e-mail de abordagem fria, mas de uma forma muito cordial, sem querer vender, mas sim querer gerar muito valor nesse primeiro relacionamento. Então, aqui agora eu começo a usar o ChatGPT como minha secretária. Olá, foi um prazer trocar algumas palavras com você no evento da BRH, gostei muito do que foi discutido sobre tendências do mercado tal. Isso me faz pensar como as empresas do setor tal estão lidando com isso. Na Direct, trabalhamos justamente para apoiar empresas que desejam aprimorar a gestão de benefícios de forma estratégica, ajudando a RH a oferecer condições mais atraentes. Se fizer sentido, gostaria de agendar entender um pouco mais sobre como vocês estão estruturando os benefícios e compartilhar alguns insights úteis. Então, baseado nas informações que a gente já tem, eu começo a criar coisas aqui, ó. Posso criar um e-mail, eu posso criar um e-mail com outro contexto, eu posso pedir para ele, por exemplo, adapte isso para uma mensagem do WhatsApp, por exemplo. GPT, eu vou utilizar esse mesmo contexto, mas vou mandar no WhatsApp. Por isso que eu preciso que a mensagem seja mais objetiva possível, com o intuito de abrir uma conversa muito cordial com esse contato. Pessoal, por que eu estou usando o microfone aqui? É melhor, né? Porque é mais rápido para nós, né? Normalmente eu estou digitando e tal, mas o microfone aqui me ajuda.
Sabe onde que eu uso isso? No carro. Não vai me dedurar, mas estou no carro, eu estou tendo ideias e eu estou registrando ideias no carro. Tive ideia de alguma coisa, estou indo visitar um cliente, olha, eu tenho um cliente que é do segmento tal, a empresa tal. Quais são os possíveis desafios que essa empresa está passando? Quais são as possíveis dificuldades que ela pode estar passando? Ele vai estar trabalhando e vai me dando informações. Ó, com base nessa possível dificuldade, cria para mim uma abordagem inicial de alto impacto para que eu consiga criar conexão rápido com essa pessoa. Então, eu consigo extrair informação e pedir informação para ele. Entendeu, pessoal? Aqui, ó, uma mensagem do WhatsApp aqui, ó, que eu posso utilizar. O que a gente não deve fazer? Fazer isso aqui, ó, copiar e colar. Não. Você traz isso para um outro documento, altera, dá o seu tom, ajusta um pouquinho para ficar parecendo que, você fez um ajuste da abordagem, aí você pode utilizar. Se eu quiser agora, filha, assim, ó, cria para mim um post e stories para que eu coloque na rede social da Direct. É uma coisa que eu gosto de fazer bastante, tá? Que eu gosto aqui, bastante. Eu vou fazer o último, depois a gente avança. Todo mundo sabe o que é conceito de ganchos de comunicação aqui, pessoal? O que é um gancho de comunicação? O gancho, ele tem uma função como se fosse de fisgar a atenção da pessoa, tá? Ou seja, quando o primeiro impacto que ela tem em ver uma mensagem, ela é fisgada pelo gancho. Se você tem um gancho forte, você consegue fisgar a atenção da pessoa. GPT, eu sei que você conhece os conceitos de ganchos do marketing, também conhecidos por hooks. Faz um favor para mim, eu gostaria de 15 ganchos altamente atrativos e que gerem curiosidade para que eu possa utilizar nas minhas comunicações de marketing com esse público-alvo. Você pode me ajudar? Aqui escreveu hooks, mas ele vai entender. Então, aqui ele vai dar alguns exemplos de ganchos aqui, ó. Seu pacote de benefícios está ajudando a reter talentos ou empurrando. A maioria dos pacotes de benefícios tem um problema invisível que custa caro. Seus funcionários realmente valorizam benefícios que você oferece. Aqui tem alguns exemplos de ganchos. Tudo é excelente? Não, mas olha a quantidade de ideias que eu posso ter aqui para criar, por exemplo, conteúdos que atraem um público para Direct. Se eu fosse parar para a gente fazer isso, imagina quanto tempo a gente levaria para isso. Tá claro, pessoal, como que a IA pode nos ajudar a pesquisar? E tem uma coisa interessante aqui, ó. Eu não vou criar um outro, talvez vou criar um outro aqui, ó. Quem usa o LinkedIn, pessoal, um outro recurso que eu falo para quando a gente for pesquisar alguém antes de fazer uma reunião, tá? Quando você vai no LinkedIn da pessoa, você pode pegar, você pega aqui o endereço dela. Eu vou criar um novo aqui, tá? Celso, se você quiser, eu mando esse aqui para você depois, tá? Vou adorar, Gustavo. Pode passar. Eu mando para você, tá? Pessoal, uma dica legal aqui, ó. Eu vou te falar uma coisinha. Já fui dando os print screen na tela aqui, já estou salvando aqui. Show! Não, cara, tem um monte de coisa aqui que dá para a gente fazer. Ó, legal. Aqui eu liguei o buscar do ChatGPT para ele poder ter acesso e buscar na internet, tá? Então, por exemplo, vamos supor que eu fosse fazer uma visita para o Alexandre Damiani, tá? Então, eu posso fazer assim, ó. GPT, tá acima... Eu vou colocar abaixo aqui o link do LinkedIn da pessoa que eu vou visitar agora para fazer uma reunião comercial. Gostaria que você pudesse ler esse perfil e listasse para mim pontos importantes, principalmente com relação à empresa, desafios e possíveis dificuldades que eu possa ajudar através de uma plataforma de inteligência artificial para gerar produtividade e lucratividade para o negócio desse meu contato. Aí eu venho aqui, ó. Quer dizer, eu tenho que desligar o microfone, né? Tenho que desligar. Aí venho aqui e coloco o link do meu contato. Vamos ver o que ele vai gerar aqui. Então, ele está lendo, ó. Ele tá me ajudando a me preparar para a reunião com o
Alexandre Damiani. Pontos importantes, ó. Muitas empresas, dados desorganizados e sem padrão. Muitas empresas têm dificuldades com dados organizados ou sem padronização. Solução com IA. Então, assim, eu trouxe um contexto que é a minha solução, ele foi ler o perfil do Alexandre, ele vai trazer algumas ideias para mim, ó. Otimização de processo, personalização do atendimento ao cliente, segurança de privacidade de dados. Se eu pedir para ele aqui, ó, GPT, me ajude a criar uma abordagem inicial bem impactante e cordial para que eu comece a conversa com o Alexandre e gere interesse para que a gente possa explorar a situação atual dele e sugira para mim pelo menos 5 perguntas para que eu encontre qual é o real desafio que ele está enfrentando e eu possa ajudá-lo através da minha solução. Então, ele leu o LinkedIn, ele viu, mapeou e ele vai gerar algumas informações para mim. Eu, gente, quando eu estou no carro, eu pareço meio retardado, entendeu? Porque parece que eu estou falando sozinho, mas eu não estou falando sozinho. Eu estou usando a inteligência artificial para pensar, me ajudar a pensar, me ajudar a encontrar caminhos. Então, aqui, ó, que tipo de perguntas que eu posso fazer na reunião com o Alexandre? Quais são os seus principais desafios que a empresa enfrenta em termos de eficiência operacional e produtividade? Você tem processos que consomem muito tempo ou recurso? Está aqui, ó. Exemplos e perguntas. Eu posso explorar aqui, gente. Putz, GPT, faça um grupo de perguntas usando Spin Selling para que eu possa identificar necessidades desse cliente. Enfim. Entenderam aqui, pessoal, o poder que isso aí pode dar em cima da gente de um trabalho comercial? Então, assim, primeira coisa que eu estou falando aqui com vocês é... E aí, claro, que, pessoal, tem uma situações enormes com relação a isso. Muitas coisas que a gente pode fazer, tá? Com relação a como eu me preparo, como é que eu crio um conteúdo. Então, eu poderia ali, por exemplo, pensar, eu quero criar um conteúdo para empresas do segmento industrial. Quando eu falo que um conteúdo pode ser sei lá, um PDF, pode ser, enfim, várias coisas ali. Por exemplo, para o Celso. Ó, baseado no mapa do perfil do cliente ideal, me ajude a criar um conteúdo no formato de PDF para que eu possa compartilhar com o meu público ideal, que são de indústrias e tecnologias, que estão no momento de pesquisar em empresas de benefício. Quero que você liste os principais pontos, quero que você liste os principais desafios, e por que é importante agora ele fazer essa revisão nos benefícios dele. Ele vai gerar um documento que o Celso pode extrair dali, gerar um PDF e utilizar para, ó, te conheci em tal lugar, ó, eu gerei, tem um relatório que a gente está montando aqui sobre o seu segmento, enfim, eu consigo utilizar isso para me ajudar e acelerar os meus processos, tá? Outra parte que é importante aqui, que é como é que a IA se torna parte do meu processo comercial. Agora não é só apoiando o vendedor, é sendo um vendedor. E aí entra também o conceito de agentes inteligentes. Agentes de inteligência artificial, que podem nos ajudar e muito no processo comercial, atuando no processo. A gente chama isso de funil conversacional. Eu vou explicar esse conceito para vocês para ficar bem claro. Qual é o problema do que a gente tem dos funis de vendas tradicionais? Provavelmente, todos aqui, sem exceção, já baixaram algum material da internet. Um PDF, um vídeo. Já baixou? Você viu lá um anúncio, um post, a pessoa falou assim, eu acabei de criar um material sobre tal coisa. O Celso, que gosta de esporte, de bike, o cara colocou lá um treino diferente, tal coisa, o Celso se interessou, ele falou assim, clique aqui para você baixar. Aí, o que acontece? Você viu um anúncio, você vai para uma página. Na página, você deixa seu nome, seu e-mail, não é assim, pessoal? Seu WhatsApp, aí você dá um confirmar. Aí você vai para uma outra página de agradecimento. Obrigado, Celso. Obrigado, Cris, por ter baixado o nosso material assim, assim, assado e tal. A partir daí, ele começa a receber 1 e-mail, 2 e-mails, 3 e-mails, 4 e-mails e assim por diante. Qual é o desafio disso? É um processo que a tendência ele é complexo para implementar. Não é todo mundo que vai implementar isso. Se você não souber criar uma página, não souber usar um construtor de página, não tiver uma ferramenta de construção de página, uma ferramenta de automação de e-mail, uma ferramenta de automação do WhatsApp, uma ferramenta daquilo, um monte de coisa, você não vai conseguir implementar. Aí você vai precisar contratar alguém para fazer isso para você. Sim ou não?
Com funil conversacional você não precisa, porque o próprio agente faz isso. Então, imagine o mesmo cenário, onde a pessoa, para ter acesso ao material, ela é direcionada para um WhatsApp. E no WhatsApp ela é atendida por uma agente, que se chama Letícia. Oi, eu sou a Letícia, eu trabalho aqui com o Gustavo Rueda, muito obrigado pelo contato. Percebi que você tem interesse no PDF do Gustavo, correto? Correto, legal. Ó, eu vou te liberar o material aqui, só confirma para mim o seu nome e e-mail, por gentileza. Aí você confirma o nome e e-mail. Legal. Gustavo, estou te mandando aqui para você o PDF. Só a última pergunta. Quantas pessoas você tem no seu time comercial? 5. Ah, legal. Gustavo, o seu material está aqui embaixo. Ó, fique atento na página 7, tem um conteúdo muito importante para você, onde vai falar sobre isso, 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 isso. Se você precisar de qualquer coisa, tiver qualquer dúvida com relação a esse material, entre em contato comigo. Isso está no WhatsApp. A pergunta que eu faço para vocês, vocês acham que a conversão disso vai ser maior ou menor? O que vocês acham? Que a gente vai converter mais ou menos, se eu tiver esse processo conversacional? Acredito que mais, Gustavo. Pelo menos 40% maior, pessoal. Pelo menos. Se não dobrar, assim. Porque é um processo, primeiro, que é mais simples de implementar para quem vai implementar e para quem está no processo, que é o nosso cliente, o nosso lead, é muito mais rápido, porque é uma conversa. E é rápido, é objetivo, é prático. A pessoa está no WhatsApp, ela já responde. Se ela quiser responder em áudio, ela responde. Porque o agente de IA, ele entende isso. Então, pessoal, quando eu coloco agente de inteligência, é isso mesmo, André, o tradicional está saturando, não é ruim, muito pelo contrário, é que, cara, a gente já está acostumado com isso. Então, quando a gente utiliza agente de IA dentro do processo comercial, a gente vai ter um lead conversando com alguém, que eu posso qualificar, eu posso perguntar lá, Celso, quantos funcionários você tem na empresa? Quando vence o seu benefício? Eu posso fazer perguntas de qualificação para entender se aquela empresa está no momento de eu agendar uma reunião para o Celso. Porque não tem nada pior do que a gente agendar reunião com um cliente que não precisa da gente. Isso é perder tempo. Imagina uma empresa com 1, 2, 3, 4 vendedores, todo mundo com a agenda cheia e com o funil vazio. Entendeu? Todo mundo não tem tempo para nada. Aí você fala assim, quanto que você tem de oportunidade para fechar? Cara, esse mês está fraco. Cara, mas você não teve um monte de reunião? Tive. Mas então, provavelmente está falando com quem talvez não tenha perfil. Por isso que colocar um agente de IA no processo ajuda muito. Você consegue fazer com que, inclusive, ele agende reuniões, se fizer sentido. Você consegue fazer follow-ups. Por quê? Quando a gente usa o WhatsApp, pessoal, já aconteceu com vocês? Pelo menos comigo já. Eu começo a conversar com alguém e aí, sei lá, eu tenho que atender uma ligação ou entrar numa reunião, aquela conversa no WhatsApp, ela fica literalmente lá parada, certo? Ela fica lá parada. E eu não volto lá na reunião. E às vezes aquela conversa que eu tive, eu nem vou lembrar, talvez vou lembrar daqui a um tempo. O que um agente de IA pode fazer? Ele pode ir lá e lembrar você. Ô, Gustavo, tudo bem? Ó, a gente estava conversando ontem e a gente não finalizou o seu agendamento. Posso finalizar agora? Você imagina depender de pessoa para fazer isso. Se depender de mim, cara, passou, eu não vou lembrar mais. Por quê? Várias coisas estão acontecendo. Por isso que a gente tem menos fricção. Fricção é muitos pontos de contato. É página 1, página 2, e-mail, não sei o quê. Aí manda, não sei o que lá, manda. Isso faz com que a pessoa, ao longo do caminho, muita fricção, muito ponto de desatenção. É formulário de um lado, e-mail do outro, não sei o que para cá. Não, cara, faz uma conversa fluida. A tendência é que a gente melhore muito esse processo. Então, pessoal, aqui, só para vocês entenderem que esse é um dos recursos. Vocês estão ouvindo aqui, pessoal? Vocês estão ouvindo? Não? Ó, esse aqui, só para vocês entenderem, tá? Deixa eu ver onde que eu consigo habilitar aqui o som do meu computador. Hugo, acho que você vai ter que compartilhar de novo. Tá. Selecionando só a aba ou o aplicativo, que daí ele libera para compartilhar o som. Só o aplicativo aqui? Para de compartilhar e compartilha de novo. Tá. Então, pessoal, assim, ó, algumas dessas ações a gente implementou em alguns clientes, tá? Deixa
Deixa eu parar aqui, eu vou compartilhar de novo. E onde a gente tem depoimento assim de 90% de conversão. É um negócio, cara, muito grande. Eu posso compartilhar só o aplicativo, Elton? Ou a tela não, né? Que daí ele habilita lá embaixo para compartilhar o áudio. Vê se apareceu aí para você. Eu tenho que compartilhar uma guia. Eu estou com a janela. Você consegue abrir aí? Você consegue habilitar o seu? Porque eu não estou com a guia, eu estou com o aplicativo do Canva aqui. Então, pessoal, para vocês entenderem, a gente implementou isso com um dos clientes da Talki, por exemplo, e ele deu falou, cara, ele mediu isso e teve um aumento de conversão muito grande em cima disso. Por quê? Cara, porque é um processo mais falar fluido. que a IA tá voando ali. Ela já tá com 90% de... Pode soltar aqui? Cara, te falar que a IA tá voando ali. Ela já tá com 90% de conversão. E aí, considerando, obviamente, a conversão ela enviou o link pro lead agendar. Obviamente, tem todo um porém depois disso, mas ela tá cumprindo a função dela. Coisa que, quando a gente tinha a automação, ele fazia 20% a 30% de fazer o cara agendar. Então, cara, acho que isso daí é até métrica pra gente acompanhar isso. Então, tá vendo o retorno que a gente tem de um processo onde a gente colocou agentes para trabalhar e ganha bastante produtividade. Passa aí, Elton. Aqui tem outro exemplo, né? Então, aqui também tem um exemplo, né, Elton? Me ajuda aí, que tá... Algo. Precisa de óculos. Me ajuda aí. Não, aqui algum exemplo, né? Dentro dos clientes que estão usando agentes de IA para fazer qualificação. Então, a gente tem clientes na área de telecomunicação, a gente na área de serviço, na área da saúde, na área jurídica. Então, são diferentes cenários que o agente pode trabalhar na conversão, né? Esse é um cliente nosso aqui, ele é lá do Nordeste, tem uma grande rede ele vende planos de internet, né? E ele fez todo um processo de acionamento de leads de lista fria. Então, ele tinha lá leads que estavam parados, que ele interagiu, que chegou via marketing digital e estavam parados, e trazendo para o acionamento via IA. Então, aqui é um exemplo de como a IA tratou um assunto que o lead nem avançou no processo, mas como ela consegue lidar e fazer um bom atendimento, mesmo no caso de negativa. Então, acionou o lead entrou, ele falou que ele tinha sido indicado para fazer a contratação do plano, ele falou, ninguém comentou comigo, como ela pode, de forma muito inteligente, né, de forma muito interessante, lidar, inclusive, com situações inesperadas, né? A gente tem uma brincadeira que outro dia a gente colocou um agente de IA para rodar, e aí falou assim, olha, pensa o quanto de energia, o quanto de tempo você tem que gastar com um colaborador, você tem que investir no colaborador para chegar nesse nível de atendimento, né? Então, a gente faz essa provocação. E é interessante que cada cenário de cliente, né, cada uso, né, na verdade, que a gente tem dos agentes, vão surgindo situações novas. Então, a gente tem situações onde você deixa o agente muito mais humanizado. Então, assim, eu não quero que o meu público perceba que ele é uma inteligência artificial, perceba que ele não é uma pessoa. Então, você dá comandos para que ele fique muito mais voltado para uma humanização, e situações em que você quer que a pessoa perceba, e que você tem um atendimento ali, que você quer que ele saiba que ele está falando no atendimento digital, e que a qualquer momento ele pode ir para o atendimento humano. Então, algumas situações engraçadas, né? Eu brinco assim com alguns clientes que falam assim, tem muita gente abençoando a inteligência artificial, então o pessoal interage dentro dos fluxos de conversa, fala assim, ó, Deus abençoe, muito obrigado, né? E aqui é um outro exemplo de um cliente que usou para fazer, e aí a pessoa ficou na dúvida se era inteligência artificial ou não. Então, hoje, a tecnologia que a gente tem, ela está muito próxima de um atendimento que fica muito próximo do humano, causando, inclusive, dúvidas. Gu, acho que seria legal mostrar o nosso SDR, né? Enquanto a gente está falando aqui,
o nosso agente está fazendo qualificação dos leads que estão chegando via campanhas para nós e estão chegando lá e fazendo a nossa qualificação. Você quer mostrar aí, Igor? Quer que eu mostre aqui? Ó, eu estou abrindo ele aqui, ó. Ah, beleza. Vou abrir ele aqui, Puxa eu aí, então. compartilho. É que eu já vou abrir aqui, vou deixar ele aqui. Vou compartilhar aqui, pessoal. E aqui, só para vocês entenderem, né, como é que esse processo, como a gente criou, né, como é que o Elton, inclusive, configurou e deixou o nosso agente aqui funcionando. Então, todas as nossas ações, campanhas, vocês estão vendo minha tela aí? Todas as ações e campanhas que a gente vem fazendo, anúncio nas redes sociais, o nosso site, todos os pontos possíveis de contato, a gente canaliza para o nosso agente de IA. Por quê? Eu agora estou aqui, o Elton está aqui, nosso time agora não está trabalhando. Então, não faria sentido algum. E é ruim, imagina a pessoa entrar em contato com a gente e falar assim, o nosso atendimento é das 8 às 5 da tarde. Amanhã alguém vai entrar em contato com você. Não é legal, né? Hoje, nos dias atuais, não é legal. Isso foi legal, pelo menos tinha uma resposta. Então, aqui, por exemplo, a gente pode começar uma conversa, e aí o agente vai estar respondendo essa conversa aqui para a gente, tá? Então, assim, ó, olá, muito bom te ver aqui, eu sou assistente virtual do Elton, fundador da Talki. Vou te ajudar nessa jornada e o primeiro passo para avançarmos é você assistir o vídeo para entender a transformação que o Talki pode fazer. O que é? É um vídeo, sim, eu quero. Ele já entrou aqui querendo saber mais sobre o Talki, né? Então, assim, ó, vou te colocar um vídeo. Esse vídeo é um vídeo de 4 minutos que o nosso assistente já envia, mas não é um link, é um vídeo, tá? De 4 minutos, tá? Que a pessoa ela vai vir aqui, ela vai clicar e ela vai assistir esse vídeo, tá bom? E no vídeo, o Elton vai explicar, vai falar um pouco sobre o contexto, sobre a ferramenta, tal. Então, quando a gente fala do funil conversacional, tende a ser, não sei se ela ainda não mandou, tende a ser, ó, tá aqui, tende a ser o que o mercado chama de VSL, ou um Video Sales Letter, né? Ou seja, vai explicar ali alguns detalhes, mas precisa ser rápido. Então, aqui você clica, você vai ouvir o vídeo, não vai aparecer aí para vocês o áudio, enfim, tá bom? Mas aqui ele vai explicar, vai ter um processo de comunicação ali em vídeo, tá bom? E aí imagina, eu já estou passando esse processo, esse vídeo para as pessoas. É um contexto que eu vou estar dando ali, enfim. Eu achei, legal, achei interessante. E aí começa a conversa. Então, eu poderia mandar um áudio aqui, por exemplo. Poxa, como é que funciona isso? Queria saber mais informação sobre a plataforma. Então, ó, tá, que bom que você gostou. Posso fazer algumas perguntas rápidas para saber como é que o Talki pode te ajudar? Sim, pode. Então, aqui, o que são as perguntas? São perguntas de qualificação, para entender um pouco do meu negócio, para entender um pouco de quem está pedindo aqui o atendimento. Ó, qual é o seu segmento de atuação? Trabalho com treinamentos para vendedores. E aí entra um processo de qualificação. Sei lá, qual o tamanho do seu time comercial aqui? Ele vai falar assim, ó, quantas conversas no WhatsApp, em média, você tem? Sei lá, por volta de 150. E tá vendo que ele sempre responde aqui, ele faz uma retórica, né? Fala assim, legal, a gente já ajuda empresas desse segmento, e de verdade a gente tem. Qual é o seu maior desafio hoje com relação à comunicação? Demora no retorno, equipe sobrecarregada. Vamos ver se eu coloco um áudio aqui. Vai gravar. Tá muito lento aqui. Meu maior desafio são uma demora no retorno e, principalmente, não ter uma qualificação dos clientes que entram em contato comigo. Eu mandei um áudio, eu vou receber um áudio de volta. Então, enfim, para que vocês entendam que a comunicação ela mantém esse padrão.
Então, entenda, pessoal, olha como isso pode ser bacana no processo comercial. E o ideal é que isso caia até um processo de agendamento de reunião. Então, olha, eu acho que faz sentido a gente agendar uma reunião para você. Enfim, esse é o desenrolar aqui desse processo. Vocês não vão ouvir, porque eu não estou compartilhando um aplicativo, tá? Mas ela respondeu em 2 áudios aqui, ó. Então, respondeu aqui, reforçando o problema no desafio, que realmente perde muito tempo com contatos que não estão prontos, etc. Então, assim, ó. O áudio não está saindo, Gu. Não tá. Enfim, eu coloquei o áudio no momento que não deveria. E aí, pessoal, o que é legal é que, no nosso caso, quem está respondendo essas perguntas em áudio é a voz do Elton, que gera gera essa proximidade. Então, ele contextualizou, falou que realmente é importante o desafio, fez mais uma pergunta, que tal a gente agendar uma reunião estratégica para a gente resolver esses desafios? Sim, eu quero. Então, aqui a conversa está fluindo. Então, ao final desse processo, é o agendamento de uma reunião e um atendimento muito bem feito. Então, imaginem como, no negócio de vocês, isso pode ajudar, fazendo a IA fazer parte do processo de vocês, não só do atendimento, né? Então, aqui ele vai pedir um e-mail, o nome e o e-mail, né? E aí, a gente vai sair daqui com o agendamento, tá? Vocês conseguirem entender isso? Como é que isso, na prática, o quanto isso pode ajudar no nosso negócio? Então, usando a IA, primeiro, para ser um apoio, meu segundo cérebro, me ajudar a criar, pensar, pesquisar, analisar, me preparar, e usar a IA como um braço comercial mesmo, alguém que está do meu lado, trabalhando comigo, fazendo parte do time comercial. Então, aqui, pessoal, para a gente encerrar, e aí, se você quiser contribuir com algumas coisas aí e reforçar, eu vou fechar para a gente chegar até o momento do agendamento aqui, só para vocês entenderem como é que esse processo finaliza, tá? Ô, Gu, deixa eu puxar, enquanto você finaliza aí, eu vou puxar a tela só para mostrar um caso real aqui, né? Que deve estar, inclusive, na sua agenda. Deixa eu mostrar tá vendo, aqui. pessoal? Ele deu 2 opções, ó. Então, ele foi na agenda, verificou 2 opções. Essas opções ele deu aí baseado no tempo que a gente programou de atendimento. Eu coloco que, para mim, a melhor opção 2. Se eu colocar que não é melhor, nenhuma dessas é melhor, ele vai trazer mais opções, tá? Eu vou falar que eu quero a opção 2 aqui, e aí ele vai fazer o agendamento e vai confirmar para mim que o agendamento está feito, tá? Então, para vocês entenderem, e o agendamento foi feito na agenda nossa do Google, agenda compartilhada, e foi mandado um invite para o cliente, com link de reunião, já tudo certinho, ó. Confirmo. Pronto, então o agendamento está feito no horário específico, tá? E está na agenda do vendedor, no caso, né, do nosso time, está na agenda do cliente com invite aí para ele, tá? Você quer que eu pare aqui, Elton, de compartilhar? Aí o Celso levantou a mão aí. Opa, deixa eu... Quer que eu paro? Paro aqui? Ó, também finalizou, e aí falou que o agendamento foi feito. Então, esse é um processo que, para nós, gente, aqui no processo da Talki, a ferramenta, obviamente, a gente usa e está implementando, ela está ajudando a gente bastante, mas muito. Então, com relação ao agendamento, qualificação, todas as informações que a gente coletou durante a conversa vai para o histórico. Então, isso ajuda a gente bastante aqui no processo. Mostra aí, Elton. Só mostrar aqui, aí eu passo a palavra para o Celso, mas aqui mostrando um caso real, né? De cliente que chegou através do nosso funil, caiu hoje à tarde aqui, falou com o nosso agente, assistiu o vídeo, pediu para agendar, aí ele foi lá, perguntou, ele mandou datas, pediu outras datas, porque ele só poderia na parte da tarde, a inteligência artificial foi lá, olhou a nossa agenda, foi lá, distribuiu, e aí fez o agendamento para ele aqui, e confirmou o agendamento, e no final mandou uma pesquisa de NPS. Então, isso daqui é o que a gente chama de a máquina de vendas com IA, né? Então, ela está recebendo os leads, está qualificando e está tomando a ação que é necessária para dar sequência no processo de venda. Ô, Celso, fica à vontade aí.
Obrigado, Elton. Uma pergunta simples, tá? O Gustavo comentou do agendamento na agenda do Google. Isso pode ser alguma outra agenda, do Outlook, por exemplo? Isso é Sim. configurável, acredito. Hoje a gente tem essa comunicação com o Google e com a Microsoft. A agenda do Google e Microsoft. E integra assim, Então a gente... Pode falar, a ferramenta ela acessa a minha agenda, vê meus horários que estão disponíveis ali dentro de um horário que eu determino que seria um horário comercial que eu estaria disponível para poder agendar uma reunião, e ela encaixa e dá uma sugestão ali, conforme você mostrou. Mais ou menos Show de bola. Exatamente. Isso aí, Celso. Isso aí. Ela vai, consulta a sua agenda, vê a disponibilidade, dentro das configurações que a gente fez, olha o que está disponível e propõe e já propõe a agenda. Então, ela consulta, e ela manda um agenda. invite, ela manda um invite padrão, ou você pode configurar o invite também com um texto específico, e aí automaticamente vai o invite, obviamente entra na agenda minha aqui, no caso. Sim, entra na sua e vai o invite para o cliente. A gente tem um texto padrão, né, Elton, que vai nos invites, mas Ela gente coloca pode lá que foi fazer agendado, ajuste. que foi agendado, quando foi agendado, quem agendou. No invite também fica o telefone de quem fez o agendamento. Então, fica algumas informações já básicas ali no invite. Você pode entrar e consultar todo o histórico do que foi conversado, né? E, Celso, essa é uma das integrações e das operações que a gente faz, porque tem outras, por exemplo, tem integração com o CRM, tem outras integrações. Então, ele passou pelo meu processo, eu preciso alimentar meu CRM, também a gente alimenta o CRM, preciso alimentar algum outro sistema, fazer alguma outra operação também, é possível fazer. O agendamento é uma das operações que a gente pode fazer aqui dentro. Tá? Entendo. Legal. A gente tem cenários aqui em que está atendendo, por exemplo, acho que o Hugo falou no começo, locação de equipamentos para construção, né? Então, ela consulta a tabela de preço, verifica qual que é o mais vantajoso, se é alugar na diária, na semana, no mês, oferece para o cliente, fala ali se tem acessórios para ser complementado. Então, para cada cenário, você consegue ali desenhar, né, definir como quer que a IA lide com aquele processo. É isso, pessoal. Assim, uma coisa que é importante, sim, a gente olha, a gente precisa dar esses passos, né? Começar a colocar esses elementos de inteligência artificial no nosso dia a dia, seja para nos ajudar a pensar, construir, seja para realmente atuar. Tá? Então, precisa dar esses passos, entender como é que funciona. Então, que ela é uma plataforma voltada exatamente para isso, para ajudar as empresas a terem mais produtividade, para serem mais rápidas, mais ágeis, e, obviamente, isso gere resultado. Então, o agente de IA, onde executa várias tarefas de uma maneira automática, quase autônoma, é o que a gente entende que vai fazer a diferença para a maioria dos negócios. Então, assim, a gente precisa conhecer, começar. Então, o que a gente sempre vai trazer nas nossas conversas aqui? É claro que aqui é um momento que a gente está batendo papo, trazendo algumas novidades, mas que vocês, pelo menos, tenham acesso ou queiram conhecer e ter acesso a uma versão trial da plataforma. Né? Eu quero entender como é que isso funciona, acessar um trial da plataforma, para quem entenda, assim, gratuitamente, acessa o trial está lá disponível para vocês entenderem um pouco mais. A gente pode depois bater um papo para quem ativar o trial aí, para a gente poder ajudar a entender um pouco mais. E o trial nada mais é que um teste ali, né? Entender um pouco da ferramenta, entender um pouco dos conceitos, a gente tentar bater um papo, marcar uma reunião para que eu ou o Elton aí a gente bate um papo e vê realmente como que a plataforma pode ajudar no negócio de vocês. Então, é um presente aí para que vocês possam acessar a ferramenta em trial, para ter acesso, conhecer, navegar, e a gente, dentro do possível, ajudá-los aí para a gente poder avançar nesse processo e aí ajudar vocês a terem cada vez mais e melhores resultados, tá bom? Então, quem quiser, esse é o QR Code que vai acessar direto o trial da ferramenta, tá bom? Quem quiser. Depois a gente vai colocar essas informações também no grupo, para quem quiser aí ter acesso. Mas para ativar uma conta trial lá é super simples, super rapidinho. Depois a gente ajuda vocês aí a tirar todas as dúvidas, tá bom? Certo, pessoal? Combinado. Obrigada, Gustavo. A gente quer, quem quiser mais um tempinho fazer algumas perguntas, a gente bate um papo. Aí, para quem tiver ou tiver alguma dúvida sobre vendas, sobre IA, sobre processos, enfim, a gente está disponível aqui para poder bater esse papo com vocês aqui. Fiquem à vontade. Quem tiver alguma pergunta aí para
para nos fazer, estamos à disposição de vocês, tá bom? E fiquem atentos que a gente está fazendo esses encontros periodicamente, né? A gente vai trazer mais assuntos aí daqui umas 3 semanas, provavelmente, né, Elton? E para a gente poder trazer mais elementos e como a IA pode nos ajudar no dia a dia. Quem tiver alguma pergunta aí, fique à vontade para a gente bater um papo. Senão, a gente encerra por aqui e a gente vai aproveitar. Natália, você abriu o microfone? Abri. Eu queria só fazer uma pergunta Oi. nesse processo, né? Depois que ele faz a inteligência faz o filtro lá no WhatsApp, marca reunião, etc., ela abastece em que momento o CRM de um lead quente? Ela seleciona o lead quente e frio? Essa programação existe ou não? A gente migra isso depois. Posso responder ela, ou depois você Sim. complementa? Pode ser, fica à vontade. A gente, na inteligência artificial, no Talk, Natália, a gente identifica e cria as intenções, tá? São as intenções, então a gente vai fazer um processo de qualificação. Você viu as perguntas? As perguntas, dependendo da resposta, no prompt da nossa inteligência artificial, a gente já consegue, baseado nisso, identificar essa temperatura e, através da intenção, por exemplo, pós-agendamento de reunião, a gente tem uma atividade em cadeia, em sequência, que ela vai lá no seu CRM, se ele tiver acesso, né? Por exemplo, o API, um webhook, a gente acessa o seu CRM, grava o lead lá com as informações e as conversas que a gente teve lá. Hoje a gente já faz uma integração com a Agendor, mas a gente também já está trabalhando outros CRMs para a gente já fazer diretamente a integração no CRM. Então, já gera oportunidade, já grava as informações lá, já traz o cliente, já traz as informações de qualificação também. Entendido, obrigada. É isso, Elton? Show, é isso aí, né? De forma alguma. O que mais, pessoal? Beleza? Valeu, então, pessoal. Ó, a gente quer agradecer vocês aí por estarem conosco. A gente está fazendo essas rodadas de conversas de inteligência artificial e vendas. A gente vai trazer outros temas também para a gente conversar. E é muito bacana a gente ter aí vocês com a gente. Fiquem atentos que a gente vai estar convidando vocês para os próximos encontros. Sempre bom estar com vocês aí nos grupos. A gente vai levar os materiais, as gravações para vocês terem acesso também. E a gente está à disposição para bater um papo, agendar uma reunião com vocês para falar mais sobre o negócio de vocês e como a IA pode ajudar vocês, tá bom? Obrigado, meus amigos. Muito bom ver vocês. E eu vou chamar vocês aí para um bate-papo em breve, tá bom? Beleza, Celção. Show, meus amigos. Cris, obrigado. Curi, obrigado. Natália, obrigado também. Andrezão, obrigado. Mi, obrigado. Elton, um abraço. Um abraço. Fiquem com Deus. Bom descanso, pessoal. Valeu. Tchau, boa noite. Tchau, boa noite. Tchau.